Oi, bom dia, tudo bom com você? Eu tô aqui mais um dia para ser ponte, para que você tenha uma vida extraordinária que Deus já planejou para você. E no dia de hoje, para que você viva picos em vez de vales, que essa é a perfeita vontade do Senhor. Eu quero deixar aqui para você uma revelação que o papai me deu. Porque nada, como Amós diz, nada acontece antes de ser revelado aos seus profetas, aos seus filhos, aos seus íntimos do Senhor. Lembra que lá em Mateus, quando perguntaram a Jesus Cristo, Senhor, Senhor, diz-nos quando acontecerão essas coisas e quando será o fim dos tempos. E Jesus Cristo disse assim, veja, preste atenção, será da mesma forma que aconteceu na época de Noé. Aí ele coloca uma vírgula, aí ele diz, virá como um ladrão. Olha, existem dois tipos de pessoas, dois tipos de público. Existem aqueles na época de Noé que foram surpreendidos, que o dilúvio veio como um ladrão, porque nunca havia existido chuva sobre a terra até o dia do dilúvio. Você sabia disso? A ciência pôde inclusive comprovar que por pedaços de madeira, há muitos anos atrás, da data que era a época do dilúvio, foi-se achado uma madeira no Monte Ararat, exatamente aonde a Arca de Noé parou. Foi no Monte Ararat. Se você ler o texto bíblico, vai dizer isso. Depois de 150 dias após o dilúvio, pôde-se a arca parar e se acha a terra seca no Monte Ararat. E depois, arqueólogos, cientistas acharam essa madeira nesse Monte Ararat. E descobriu-se que na madeira ela era a textura da madeira era completamente maciça e a cor dela não tinha rajadas, porque a ciência identificou a quantidade de tempo pelo carbono dessa madeira e descobriu que era dessa época do dilúvio. E segundo, que a falta das rajadas implicava em dizer que não existia ainda chuva sobre a terra. A terra, os vegetais eram molhados por uma névoa de vapor de água. Não existia chuva das nuvens. O ciclo da água, que a água vai para as nuvens e volta por meio de chuva. E a água também escoa para o subterrâneo. Veja bem, o que eu vou ler aqui nessa versão, a mensagem. Eu estou gostando muito dessa versão, a mensagem, porque ele fala de uma forma mais informal. É uma forma que as palavras elas são mais didáticas. E eu pude verificar alguns textos, comparando com o original. Ela é a mais próxima do original que eu já achei até hoje. Antes era King James. Lucineide, bom dia, tudo bem? Eu tô falando uma revelação aqui do Senhor. Então Jesus Cristo dizia que será da mesma forma do que a época de Noé. E a igreja, eu cansei de ouvir, sabe o que é cansar os ouvidos? De que nós seremos pegos como ladrão, surpreendidos como se fosse um ladrão.
Mas sabe que Jesus Cristo estava dizendo para dois públicos. Eles estavam dizendo para aqueles que acreditavam que tinham Jesus Cristo dentro de você, que acreditavam que Jesus Cristo era o Salvador. Mas ele também estava falando para públicos que ainda não sabiam que aquele era o Salvador, que eram pessoas que não eram guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Naquela época o Espírito Santo ainda não estava dentro de nós, mas ele estava sobre. Jesus Cristo foi guiado com o Espírito Santo dentro e sobre. Foi a primeira pessoa que nasceu santa, que viveu a vida toda em santidade. Não houve pecado em Jesus Cristo. E aí ele disse que seria como a época de Noé. Mas olha o que tem dizendo aqui em Gênesis. Quando Deus falou para Noé. Eu vou ler para você. Eu farei, ele dizendo para Noé, olha, construa você mesmo um grande barco com essa estatura, dessa forma. Deus já começou a falar que era uma ordem e como era que era para essa ordem ser cumprida. Ao final, quando terminou-se de fazer essa arca, ele colocou e disse, além disso, reúna todo o alimento que for necessário e armazene-o para você e para eles. E Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Aqui Noé, essa história foi verídica, essa história aconteceu, ela não é uma parábola. E Jesus Cristo disse que no fim dos tempos aconteceria da mesma forma. Noé aqui é a simbologia da igreja, é a simbologia das pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque naquela época Noé estava sendo guiado por Deus audivelmente. Audivelmente. Depois dessas coisas, Deus disse a Noé, quando terminou-se de construir a arca, que isso demorou muitos e muitos anos. Disse que pode ter demorado até 40 anos. Então, agora entre no barco com toda a sua família. Você é a única pessoa justa no meio desta geração. Depois ele deu a ordem de colocar 2 macho e fêmea de cada espécie de animais selváticos. De animais terrenos, né? De animais que eles não viviam dentro da água. Depois que isso tudo aconteceu, Deus disse de novo, audivelmente, dentro de 7 dias derramarei chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Vou dar um fim a todas as coisas que criei. Vamos analisar a época de Noé. Noé era o único que se foi achado justo. Nós sabemos hoje que a pessoa que é considerada justa é a pessoa que ela é justiça de Deus em Cristo. É a pessoa que aceitou Jesus Cristo como Salvador. E ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Coríntios que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Beleza? Então, se você crê em Deus, se você acredita que existe um Deus, um ser maior, uma pessoa que te criou, uma pessoa que colocou você no ventre da sua mãe, você acredita em Deus. Se você acredita em Deus, Deus deu o seu único filho unigênito. Em João 1:1 diz, eu sou o verbo que se fez carne. Jesus Cristo estava com Deus e ele era o verbo e o verbo se fez carne. Então Deus é também Jesus Cristo, que ele se fez um. A Igreja Católica fala isso, que é a Santa Trindade, que é Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Também uma simbologia conosco,
que nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, Jesus Cristo, alma, o Espírito Santo que está entre um e outro, e Deus, que ele é totalmente espírito. Então aí, quando você fala sobre isso, você identifica claramente que Noé não foi pego de surpresa. Noé não só fez a arca e ficou esperando aleatoriamente. Ele fez a arca. Quando terminou-se de fazer, Deus disse audivelmente: entre na arca, você e sua família, que daqui a 7 dias cairá o dilúvio sobre a terra. E quando Deus ainda repete na palavra dele que após os 7 dias as águas do dilúvio chegaram. Ou seja, ele não deixou de forma nenhuma, aleatoriamente ou discriminadamente, ou disse: terminou a arca, agora esperem. Ou ele mandou dizer assim: entre na arca, uma hora ou outra eu vou fazer. Ele não fez isso. Ele disse passo a passo para Noé. Ele deu uma ordem. Ele disse como era que era para essa ordem ser cumprida passo a passo. Ele disse a estatura da arca, o material da arca, como era para a arca ser feita, as ferramentas que utilizariam, como era que é para ela ser invernizada, o material que era para invernizar a madeira. Depois que terminou, ele ainda disse: entre você agora com a sua família. Ele disse daqui a 7 dias. Ele não disse daqui a 7 anos, ou quem sabe um dia que eu quiser. Ele não disse. E além disso, ele repetiu, deu um ponto e falou: em 7 dias o dilúvio veio. E durante todo o tempo que ele estava na arca, ele foi guiado. Danilo, bom dia, tudo bom? Simplesmente, quando ele estava na arca, Deus continuou falando com ele. O dia certo dele sair da arca, Deus disse: saiam do barco, você e sua esposa, seus filhos e a esposa de cada um deles. Ou seja, a igreja, aqueles que confiam em Deus, que colocam Deus em primeiro lugar, que tem o Espírito Santo dentro de nós. Bom dia, Danilo. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se eu e você somos guiados pelo Espírito Santo, não existe surpresa que te aconteça que Deus não te revele antes. Não existe, é impossível. Porque Jesus Cristo disse que da mesma forma que aconteceria com Noé, aconteceria conosco. E Noé foi avisado audivelmente o que era para fazer, como era para fazer, passo a passo. E ainda diz: entre na arca, você e sua família, que daqui a 7 dias virá o dilúvio. E a palavra diz que com 7 dias o dilúvio veio. A igreja não será acometida como ladrão. É mentira do diabo essa pregação. Quem será pego como um ladrão será o povo que não é guiado pelo Espírito Santo, que não conhece o Espírito Santo. É aquele que é pego de surpresa, porque a palavra de Deus para ele não vale nada, porque ele nem sequer conhece a palavra de Deus. Porque ele não conhece o Espírito Santo, porque ele não crê que Deus é o Deus dele, que Jesus Cristo veio para resgatá-lo do pecado, que Deus fez Jesus Cristo para te dar justiça de Cristo. E o selo é você ser guiado pelo Espírito Santo, porque é o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes acontecem problemas conosco, comigo, com você que crê em Jesus Cristo, porque nós não damos ouvidos ao Espírito Santo. Eu lembro de uma vez
que eu já morava em Salvador em torno de 2010. Eu era já noiva, não, eu já devia ser 2011. Eu já era noiva de Tiago e eu não tinha carro aqui em Salvador. Eu advogava aqui e uma vez ele foi me deixar no ponto de ônibus. E o lugar que eu fui pegar o ônibus, eu tinha que atravessar uma avenida que eram mais ou menos 2 avenidas e cada avenida tinha 3 faixas. E eu tinha que atravessar isso tudo para pegar lá do outro lado. E aí ele foi me olhando. Só que eu não olhei para trás, porque eu estava atravessando na faixa de pedestre. E quando eu estava atravessando na faixa de pedestre, algo dentro de mim falou, olhe para trás. Eu olhei. Quando eu olhei, eu vi um cara que estava me olhando, parecendo que eu era uma carne. E ele era um cachorro. Eu percebi claramente que era um ladrão, que ele estava em atrás de mim para me assaltar. Na hora que eu vi aquilo ali, o Espírito Santo na mesma hora disse, ore agora. E eu peguei e falei, Senhor, me torne invisível agora em nome de Jesus Cristo. E o cara tava chegando perto de mim, tipo 1 metro, 2 metros, quando isso aconteceu. Simplesmente o ladrão ficou assim, ó, me procurando. Parecia que eu tinha sumido, evaporado. E ele ficou, cadê ela, cadê ela, cadê ela? Ele passou por mim e ele não me viu mais. Porque eu orei na hora. Senhor, me torne invisível aos olhos do maligno em nome de Jesus Cristo. E aí ele ficou. Aconteceu isso em Teresina também. Agora, esse ano, em março, eu fui pra sorveteria com a minha mãe. E eu tava levando a bolsa dela, eu achando que eu era, né, a poderosa. Porque eu tô segurando a bolsa dela, então nenhum mal pode acometer. E aí eu tava chegando na porta da sorveteria. E um cara, da mesma forma aconteceu. Um cara pegou e subiu a calçada da sorveteria de moto. Já foi pegando a arma na cintura. E eu pensei, racionalmente eu pensei. Eu até coloquei esse vídeo aqui no Instagram. Se você buscar em março, você vai achar. Porque eu gravei logo após. Aí ele foi pegando a arma na cintura, de capacete de máscara. Olha só, a gente nem usa mais máscara, mas tava de capacete de máscara. E eu com o celular na mão e com a bolsa dela aqui do outro lado. Eu pensei em jogar o celular. Racionalmente eu pensei em jogar o celular. Eu peguei, parei pra pensar isso rapidamente. Aí a minha cabeça disse assim, se eu jogar o celular ele vai atirar. Aí eu sempre orando, Senhor me protege, Senhor me protege, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha proteção, eu sou protegida, eu sou protegida, eu sou protegida. Na hora, veio de dentro de mim e disse assim, repreende, olha bem no olho dele, repreende em nome de Jesus. Aí eu peguei e gritei, eu repreendo você agora em nome de Jesus Cristo. Aí ele fez assim, aí arrancou e saiu como se, tipo assim, parece que tava, como se tivesse realmente obsediado por algo, que esse algo saiu e ele não sabia, ele ficou atordoado. Ele ficou atordoado, não sabia o que fazer e arrancou e foi embora. Então, todas as vezes nós estamos aqui na Terra, uma vez eu estava ouvindo R.R. Soares nesses vários cultos que ele ministra ao vivo, e ele disse assim, Deus quer que nós vivamos nessa Terra como se o mal não existisse. Aí aquilo dentro de mim ficou ecoando, como se o mal não existisse, como se o mal não existisse. Eu digo, meu Deus, era o que eu vivia. Ou seja, Deus quer que nós vivamos boa, perfeita e agradar à vontade. Será que você está vivendo a perfeita vontade de Deus? Analise os vários pilares da sua vida, o espiritual, o emocional, o financeiro, o profissional, saúde, amizades, o servir, o conjugal. Analisa todas as áreas e verifica, você está vivendo a perfeita vontade de Deus? Porque essa é a vontade dele. E a palavra de Deus diz que ele já fez todas as coisas, não há mais nada a ser feito, não há mais nada a ser completado. Então, se ele já fez tudo e a gente não está vivendo essa perfeita vontade de Deus, por que é? Porque nós não estamos seguindo a melhor vontade, porque ele diz, se me ouvires e se me obedecer, viverá e comerá o melhor dessa terra.
Quantas vezes a gente está com o Espírito Santo dentro de nós? Imagine que no Antigo Testamento o Espírito Santo nem estava dentro de nós, ele não fazia morada dentro de nós. E já existiam profetas como Elias, Eliseu, como muitos outros profetas que eram guiados pelo Espírito Santo tremendamente, a ponto de mandar fazer chuva. E de muito tempo não era época de chuva e houve chuva. Ou seja, o que está acontecendo hoje? Por que o avivamento ainda não veio? Deus me deu essa revelação. A igreja não está vivendo como na época de Noé. Noé não tinha o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo não fazia parte dele. Olha a compreensão disso. Às vezes, quando a gente fala assim, o Espírito Santo dentro de nós, parece que ele tá lá dentro de uma caixinha, como se estivesse guardado dentro de um buraquinho assim. Gente, o Espírito Santo, quando você confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, como Romanos 10, 9 e 10 diz, com a sua boca e crer de todo o coração que Jesus Cristo é o seu Senhor, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo começa a habitar dentro de você. E a palavra de Deus diz que você se torna nova criatura, você nasceu de novo. Quando você nasce de novo e torna nova criatura, o Espírito Santo faz parte de você. Ele faz parte. Você nasceu do Espírito. Você nasceu com uma nova natureza. Não é verdade que ele tá lá num lugarzinho guardadinho, como se você continuasse igual. O seu corpo pode até continuar, mas o seu espírito é novo. E ele é tão novo e completo que não existe mais nada a ser feito para que ele seja melhor ainda, para que ele se torne perfeito. O que nós precisamos mudar é a nossa mentalidade. São as nossas memórias que estão cravadas, estão cravejadas a uma cultura que nós criamos, nós fomos criados, educados. As nossas regras, a cultura, os ensinos, porque o corpo continua o mesmo. A alma sempre vai ser a ponte entre o corpo e o espírito. Não é verdade que a alma nos leva sempre para o mal. Não, a alma também nos leva para o espírito, porque ela é a ponte entre a alma entre o espírito e o corpo. Tem gente que diz assim, é impossível santificar a alma. Não, a alma nunca vai ser santificada, porque é ela que é a ponte entre um e outro. O que nós precisamos mudar, a palavra de Deus já diz, renovai-vos a vossa mente. Ele não disse para você santificar a alma, como pregadores mentirosos dizem. A palavra de Deus é literal em muitos aspectos. Os únicos aspectos que não são literais, eu não sou teóloga, mas eu estudei. Eu fiz Rema Brasil e continuo estudando até hoje. Eu não sou melhor que você. E eu também busco a revelação do Espírito que Ele dá. Ele tem prazer em nos revelar a palavra. O que é revelação? É você compreender dentro das suas entranhas. É uma compreensão sobrenatural. É algo que muda, transforma a nossa mentalidade. A revelação não serve só você entender aquela palavra de forma racional. Você entende dentro de você ao ponto de você não saber a distinção entre o que você entendeu e o que é você. Porque parece que aquilo faz parte de você. Nada e nem ninguém pode roubar o seu conhecimento, entende? Isso é revelação. Quando as pessoas dizem o que é revelação, é isso. Que você entende dentro de você ao ponto de fazer parte de cada célula do seu corpo. Nada e nem ninguém pode mudar esse entendimento que está tão agarrado em você. E você muda o seu entendimento, uma água com vinho, assim, ó, instantaneamente. Parece assim, meu Deus, aí existem vários trilhões de sinapses no seu cérebro que não deixam mais você retroagir.
Não deixam mais você voltar. Aí é que vem a santidade. Porque mudou aqui dentro. E se mudou dentro da sua mentalidade, aquilo ali não faz mais parte de você. Você não tem mais vontade de fazer aquilo ali. Não foi a sua alma que mudou, não foi o seu corpo que mudou. Foram a sua mentalidade. Os seus neurônios, criaram-se novas trilhas neurais e elas não vão mais voltar para aquele estado de tamanha revelação e compreensão que você teve acerca daquilo ali. Entendeu? Então, assim, o que está faltando para o avivamento? Eu vejo como um cubo mágico. Um cubo bem grandão, que a gente não pode ver o tamanho. A gente não pode ver nem um começo nem um fim. Mas ele é um cubo mágico que está na mão de Deus. E cada quadradinho daquele cubo mágico, cada cor específica e cada quadradinho daquele é você. É o seu propósito de Deus. E quando você se alinha ao Espírito Santo e você ouve a instrução dele, Deus não dá um passo a passo inteiro. Nunca ele faz isso, nunca. Por que ele não faz? Não é porque ele é soberbo, porque Deus é bom o tempo todo. Mas porque se ele der vários passos e o caminho inteiro, por que muitas vezes ele mostra uma visão lá longe? Porque ele quer te revelar, te instruir. Ele quer seguir com você. Ele quer que você esteja com ele incrustado. Ele te dá um único passo. Um único. Você muitas vezes acha assim, meu Deus, só isso? Não tem como isso me levar ali. Quando você está fazendo o primeiro, aí ele te dá o segundo passo. Quando você está fazendo o segundo, ele te dá o terceiro. E aí, quando você menos espera, você chegou, está vivendo naquela visão. Às vezes pode demorar muitos e muitos anos. Mas muitas vezes pode ser bem rápido. Só depende de você cumprir o primeiro passo. Porque Deus diz e você cumpre se quiser. Você tem livre-arbítrio. Você é que escolhe se vai fazer. Eu conheço pessoas, por exemplo, que o maior propósito dela é tocar, é cantar. E isso salvar almas, libertar almas com um louvor, uma canção. Almas atormentadas serem libertas. Corações serem constrangidos com um louvor. Só que essa pessoa não quer cantar. Deus dá às vezes a ela músicas novas, canções novas, quando ela está tomando banho, quando ela está lavando a louça. Mas ela nem sequer escreve os louvores que Deus dá a ela. E simplesmente vão se passando os dias, as noites, as semanas, os meses e os anos. E isso já está com mais de 5, 10 anos que isso já foi declarado. Ela já sabe, e nunca aconteceu. Aí eu te pergunto, é culpa de Deus? Ah, porque as promessas de Deus só acontecem quando Ele quer. Ou é porque ela decidiu que ainda não quer? Ou você decidiu que ainda não quer, ou eu decidi que ainda não quero. Não tá no tempo de fazer isso. Agora é o tempo de trabalhar e pagar conta. Deus tem um plano enorme, infinito, maravilhoso, êxtase de vida. É a perfeita vontade de Deus. Se você não sabe o seu propósito, se você ainda não tem essa mega visão do que você nasceu para ser, eu te dou uma dica. Pergunta a Ele. E não para de perguntar até que você tenha a resposta. Porque Ele vai dizer, porque aquele que busca, acha, aquele que bate a porta, ser-lhe-á aberta. Eu fiz isso por experiência própria e eu tive a resposta.
Por várias vezes Deus me disse qual era o propósito, mas a gente tem memória curta, a gente esquece, do nada a gente fica, meu Deus, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo... Bate a dúvida, o inimigo vem, as coisas vêm, os problemas vêm, as coisas desse dia a dia, desse mundo, as contas, o trabalho, menino, tudo vem na nossa cabeça que parece que a gente não sabe mais de nada, a gente só sabe sobreviver. E aí bateu de novo a dúvida e eu disse, Senhor, eu quero saber o meu propósito, me guia, me dá o primeiro passo, porque eu sou coach, eu sou filha de Deus, eu sou profeta, e eu sou advogada, e sou mãe, então eu sou várias coisas. Mãe eu sempre vou ter que ser, vou fazer o melhor como eu estou fazendo. Filha eu sempre vou ser, filha de Deus, porque eu sempre vou tentar ser a melhor filha do mundo. Mas eu quero saber, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu dedique a minha vida? O que é que o Senhor gaste o meu tempo? Porque o tempo é tão curto, eu que sou mãe. O tempo é muito curto, eu preciso direcionar, porque senão eu não vou fazer nada. Eu não sei se você é assim, mas quando eu não faço algo que eu sou chamada para fazer, eu me sinto inútil. Eu me sinto infeliz. Eu me sinto insatisfeita. Eu me sinto como se eu estivesse sobrevivendo, nadando, sem chegar na praia. A vida para mim se torna assim. Mesmo que tudo esteja andando bem, eu me sinto inútil. Eu me sinto como se eu estivesse sobrevivendo. E eu não quero viver assim. E eu pedi, Senhor, me diz o que eu devo me dedicar. Me dá o primeiro passo. E aí ele me falou, você tem um chamado, minha filha, você precisa viver pelo teu chamado. E eu também quero que você trabalhe, me disse, uma área do direito. Ou seja, a primeira coisa que ele falou era foco no chamado. Foi por isso que eu comecei a dar foco nisso agora. Então, ele sempre quer nos guiar. Eu te dei 1001 exemplos, eu te mostrei na palavra que nós temos o Espírito Santo de Deus e ele não está dentro de nós à toa. Ele não está dentro de nós só por estar. Ele é o Paracleto. Ele é tudo que você precisa. Quantas vezes ele foi o meu marido nesses tempos? De me aconselhar, de me ensinar, de me consolar. Quantas vezes ele me deu instruções de como lidar com os meus filhos. Naquele momento que eu não sabia, meu Deus, porque hoje eu tenho 2 filhinhos. Um de 1 ano e 8 meses e um de 7 aninhos. E um é diferente totalmente do outro. A personalidade são totalmente diferentes. Então eu já sabia lidar e educar Benjamin, que é grandinho. Bom dia, Elane. Mas eu não sabia como lidar com o Tiaguinho, que era o oposto do Benjamin. E quantas vezes o Espírito Santo me falou bem na hora da instrução. Faça assim, faça assado, age assim, fale dessa forma, com esse tom. Então o Espírito Santo está o tempo todo aqui dentro de nós para nos guiarmos. Bom dia, lindona. Depois eu quero que você assista esse vídeo do começo, porque existe uma tremenda revelação do Espírito Santo, que nesses últimos dias a igreja precisa entender, compreender dentro do seu espírito que nós não seremos pegos de surpresa. Nós não seremos pegos como ladrão. Nós seremos o tempo todo guiados. O tempo todo Deus quer nos guiar a viver a perfeita vontade de Deus. Não é a vontade dele que a gente venha somente a sobreviver, a viver para pagar contas. Ele quer que nós vivamos um plano perfeito que ele fez para cada um de nós. Deus tem um plano perfeito para você, Elane. Deus tem um plano perfeito para você, Dani. E ele muitas vezes já falou com você o que é que você deve começar. Muitas vezes ele não diz o plano completo, porque ele quer que nós façamos junto com ele. Ele quer que a gente viva junto com ele. Ele quer que a gente faça tudo junto com ele.
Ele não quer que a gente faça as coisas sozinho, porque nós somos um. Ele tem prazer em estar conosco. Ele não nos vê como pecador. Nunca mais diga que você é pecador. Você é uma pessoa santa. Você é uma pessoa que o Espírito Santo te constrange, te ensina, te instrui todos os dias. Se você está com um problema, você quer fazer algo, se libertar em alguma área. Eu não sei por que eu estou dizendo isso. Mas pode ser que você esteja agora querendo se libertar em uma área da sua vida. Não sei se é masturbação, prostituição, ver coisas na internet que não agrada e você sente que não agrada. E você quer parar e muitas vezes você não consegue. Eu te falo, pede pro Espírito Santo te ajudar. Fala assim: Espírito Santo, da minha carne, eu não consigo, porque é algo que sacia a minha carne. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, me liberta disso, me ajuda, me socorre. A palavra de Deus diz que aquele que pede socorro será dado com urgência. Deus tem prazer em nos socorrer. E sabe que é impossível você se libertar de algo espiritual sozinho. É impossível. Se ele não te ajudar, você não vai conseguir. Você nunca. Você pode passar um mês. As lágrimas estão saindo pelo nariz. Você pode passar um mês. Você pode passar até ano. Mas sempre vai vir o mesmo pecado. Você às vezes se sente tão sujo que parece que você nasceu de novo. Você faz muitas coisas na igreja, mas você se sente infinitamente sujo quando você faz essa prática. Porque você não consegue se libertar. Você não vai conseguir sozinho. Ponto. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Peça para o Senhor te libertar. Se não for Ele que te libertar, ninguém, nem você mesmo pode fazer isso. Porque você, sem Ele, não é nada. Mas com Ele você é tudo. Peça hoje, ajoelhe seus joelhos no chão e fale: Senhor, a minha carne gosta muito disso. Mas dentro de mim eu me sinto muito mal. Eu não quero mais fazer isso. Me ajuda, me liberta disso. Tira isso da minha vida, tira essa vontade. Que eu não tenho mais vontade nisso. Eu não sei como é que acontece isso. É sobrenatural. Simplesmente existe algo, um estalar de dedos dele, que você se torna totalmente liberto. Você não tem mais vontade de fazer isso. Você pode até alguém falar sobre isso para você e você não vai sentir nada. Parece que existiu algo, uma cirurgia na sua cabeça que foi tirado isso. É exatamente assim. E com essa revelação de hoje, de saber que você não vai ser surpreendido de nada que acontece na sua vida, nem na minha vida, nem na vida do povo de Deus. Eu sei que eu sou profeta, mas a palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo veio, rasgou-se o véu e você tem ligação direta com o Pai. Você pode falar diretamente com o Senhor no trono de Deus. A sua oração aqui na terra, a bilhões de quilômetros do céu, nada e nem ninguém pode te levar para os céus a não ser os anjos de Deus. Nenhuma nave espacial pode entrar dentro do céu. O homem jamais poderá entrar dentro do céu por si próprio, a não ser os anjos de Deus o levando até lá. Então só ele, já você ter acesso direto. Quando a gente fala assim, meu Deus, a gente tem acesso direto a Deus, parece assim algo tão banal. Mas quando você para pensar nisso, você aqui na terra, bilhões de quilômetros do trono de Deus,
e você ter acesso que a sua oração vai ser ouvida lá e respondida. Isso é surreal. Isso é surreal. Faça, coloque em ação. Porque a fé sem obras é morta. Se você tiver muita fé dentro de você, mas você não falar e você não agir, a sua fé não vai dar em nada. Porque pensamentos por pensamentos não dão em nada. Nessa terra, para tudo que acontece nos céus, para tudo que tem lá já criado, já construído, armazenado, depositado, chegar até a sua vida, é necessário ter uma ação aqui nessa terra. Porque aqui é terreno, toda ação, você aprende física, toda ação tem uma reação. Se não existe ação, não tem reação, você vive na inércia. Então, como é que está a sua vida nesses vários pilares? Está em inércia? Está caindo? Está crescendo? Faça sua análise. Eu falei no primeiro dia para você fazer uma lista nos pontos, todos os pilares da sua vida, coloca aí cada pilar, faz os pontos fracos e os pontos fortes, o que está crescendo, o que está caindo, o que você pode melhorar, como você quer viver nessa área. Coloca lá os pontos que você quer viver. E aí você começa a orar em cima disso. Se você já sabe o seu propósito, Senhor, me dá o primeiro passo. Começa a pedir, Senhor, me dá o primeiro passo. Pai, eu não vou parar de perguntar se o Senhor não me der o primeiro passo. Porque muitas vezes a gente faz muitas coisas na nossa vida, mas nada disso Deus mandou a gente fazer. A gente só gasta tempo, a gente se sente cansado, exausto, gasta dinheiro, gasta qualidade de vida, não satisfaz, a gente faz e não satisfaz, não se sente satisfeito, porque não estamos fazendo o que Deus mandou a gente fazer, tá bom? Eu espero muito que você tenha enchido o seu coração com essa mensagem, que essa mensagem te impulsione a ser mais íntimo do Espírito Santo, a começar a perguntar e conversar com Ele. E as coisas que Ele ministrar para você, você declara. Eu declaro acontecendo isso em nome de Jesus Cristo, com a sua melhor voz, com a voz de certeza. Aquela voz de certeza, que é aquela voz de fé. Nós temos vários tipos de tons de voz. E você vai ver qual é a voz que traduz fé, que você sente força. E aí com essa força você vai dizer o que o Espírito Santo ministrar em você, tá bom? E eu oro agora em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus te ilumine, te guie, te traga sede e fome de viver Ele dentro de você. Te coloque no centro da vontade dele, onde todas as coisas acontecem. Que o Espírito Santo de Deus te constranja a viver Ele nessa terra. Que os teus dias forem bons, de bênçãos, de iluminação, de saúde, de paz, de alegria, do fruto do Espírito Santo. Que você incline os seus ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Que você viva nessa terra como se o mal não existisse. Que traga bênção sobre a sua vida. Que você viva êxtase de vida, com saúde plena, com a alegria do Senhor. E que todos os recursos que já estão conquistados por Jesus Cristo cheguem à sua vida. Você seja imã dos recursos de Deus, de tudo que for necessário. De capacitação, de renovação de mentalidade, de recursos materiais, financeiros, espirituais, emocionais, de amor, de todas as coisas que forem necessárias. Em nome de Jesus Cristo. Vai em paz e faça o teu melhor. Envia essa mensagem para as pessoas que você acha que vai ajudar a elas crescerem. Em nome de Jesus Cristo, amém. Um beijo.